Muita gente colocou nos planos para 2018 a compra da casa própria, né? Mas antes é importante analisar se é mesmo o momento, se um financiamento desse vai caber no bolso. Não dá para agir sem pensar bastante nesse caso, né? E o que será que vale mais a pena, hein? Financiar um imóvel ou morar de aluguel e poupar o dinheiro? As situações estão bem diferentes para quem é solteiro, para quem tem família também. Vou falar aqui com o André, porque, André, existe aquela ideia ainda aqui no Brasil de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, né? Mas em que situações que isso é verdade ou não? Bom dia para você. Bom dia, Lidervan. Bom dia, amigos de casa. E ainda tem muita gente que tem esse pensamento, não é? De que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. E, na verdade, não é. Como também comprar uma casa própria, comprar um imóvel próprio, também não é jogar dinheiro fora. Eu diria que a principal questão a ser respondida é em que momento da vida você está. Então, vamos imaginar, se você é um jovem ou é um casal, às vezes, não é? Ou é um grupo familiar, início de vida, é menos aconselhável que você gaste dinheiro agora com imóvel próprio, porque justamente você ainda está no momento da vida em que a mobilidade é muito importante, né? Vamos imaginar se o próprio Lidervan aqui, que a gente sabe que é natural lá de Minas Gerais, se no início da carreira dele, se ele optasse por comprar um imóvel em Belo Horizonte, seria muita infelicidade para a gente, porque dificilmente a gente teria a companhia dele aqui em Aracaju todas as manhãs. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando você resolve comprar um imóvel, de alguma forma você se fixa àquela cidade, se fixa àquela região, e muitas vezes isso pode fazer com que você, inclusive, perca a oportunidade, seja de trabalho, seja de estudo, não é? Às vezes tem pessoas que têm a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado fora, às vezes, do país, e a gente sabe que a renda nesse momento até cai um pouco, né? Então, se você financiou um imóvel e tem uma queda na renda, esse financiamento do imóvel vai ficar complicado de você honrar, o que com o aluguel não acontece. Simplesmente você vai desalugar o imóvel e não tem mais aquela obrigação. Por outro lado, se você faz parte de um grupo familiar que já está mais estabilizado, que você já sabe que você realmente quer ter uma vida mais voltada para aquela cidade, para aquele município, aí sim pode fazer todo sentido você pensar em comprar um imóvel. Famílias, inclusive, casais, inclusive, no início da vida, até tem uma outra recomendação, que é não comprar um imóvel no primeiro momento, porque quando você compra um imóvel, geralmente você já compra pensando numa necessidade futura. Então, um casal aqui não tem filhos, quando vai comprar um imóvel, geralmente já compra pensando que vai ter 1, 2 filhos, etc. Então, já compra, inclusive, um imóvel maior do que o que ele precisa e acaba pagando mais caro por isso. Já um casal que já está com a vida mais estabilizada, já tem uma família, já sabe o tamanho da sua família, ele já sabe exatamente qual o tamanho do imóvel que ele precisa, já tem uma renda geralmente mais estável também, mais estabilizada, e aí faz mais sentido comprar um imóvel, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que é muito vantajoso para aquelas pessoas que têm emprego com carteira assinada, usar o FGTS. Se você tem um saldo lá de FGTS, o FGTS é uma aplicação que rende muito pouco, então faz todo sentido você retirar esse valor do FGTS e dar como entrada, ou até, se o valor for suficiente, comprar a sua casa própria, ou dar uma entrada em que a prestação do financiamento fique a menor possível. É isso que eu ia perguntar, André, porque às vezes a pessoa ela tem condições de dar um valor de entrada bem alto, assim, que ela vai pagar, as prestações vão ficar bem pequenas, isso não vai comprometer o orçamento. Nesse caso, é interessante aproveitar e falar assim, não, já que eu tenho esse dinheiro, eu posso fazer esse investimento, eu vou comprar, em vez de pagar um aluguel ali, já que eu tenho como dar uma entrada alta, né? Tem duas coisas só que você falou que eu queria antes diferenciar. Um erro muito comum é entender a compra da casa própria como um investimento, né? Tudo bem que não deixa de ser, mas as lógicas de investimento são diferentes. Investimento é aquela aplicação, aquele ativo em que você coloca um dinheiro para que ele te dê uma renda.
Quando você investe no imóvel, seja ele para alugar ou seja para revender no futuro por um preço maior, isso realmente é um investimento. Isso. Quando você está falando da casa própria, não se trata tanto de um investimento, porque você não vai tirar uma renda daquilo. Muito pelo contrário. Se você comprar uma casa maior, às vezes, do que a sua necessidade, você vai ter gastos maiores com seguro e principalmente com condomínio. Isso. Então, quando você está fazendo, inclusive, a compra da casa própria, é muito importante que você atente para esses outros custos, né? Condomínio, seguro, etc. E respondendo objetivamente sua pergunta se a pessoa tem um dinheiro maior, um volume de dinheiro maior para dar uma entrada também maior, é aconselhável que faça isso. É aconselhável que a prestação fique num valor pequeno, mas que não só você atente para o valor da prestação, mas atente também para o número de prestações. Porque tem gente até que consegue fazer com uma prestação menor, né, uma prestação que cabe no seu orçamento, e a gente recomenda que nunca ultrapasse 20% do seu orçamento. A lei diz 30%. Mas a gente recomenda que 20% é um percentual mais confortável, né? Então, tem gente que consegue colocar essa prestação dentro dos 20%, mas alonga tanto o prazo, pega um financiamento para 30 anos, para 25 anos, que esse financiamento acaba ficando muito caro. Então, fique atento para o valor da prestação, para que caiba no seu orçamento, mas tente também não fazer um financiamento tão longo. Para que isso seja verdade, você precisa tentar dar uma entrada um pouco maior, e aí a gente sempre lembra que o FGTS é uma alternativa muito vantajosa para quem está querendo comprar um imóvel. Ô André, porque as pessoas ficam muito em dúvida, o valor que eu pago, com o valor que eu estou pagando de aluguel, eu posso usar esse mesmo valor, sim, né? Sim. Para pagar uma prestação de um imóvel, ou às vezes até um valor mais baixo eu posso pagar o imóvel. É uma dúvida comum, justamente as pessoas ficam em dúvida, eu vou morar de aluguel ou vou investir na compra? E nessa situação assim, que a pessoa tem como, já tem aquela despesa contabilizada ali no orçamento do valor do aluguel e ela pode gastar a mesma coisa ou às vezes até menos para comprar um imóvel que é próprio. Então, isso é muito mais confortável. Se a pessoa já vai comprar um imóvel em que a prestação fique no mesmo valor ou abaixo do valor do aluguel que ela já paga, em termos de orçamento, ela já tem um conforto muito maior. E aí a chave para essa resposta não é exatamente o valor, é o momento de vida em que você está, não é? Se você já decidiu que vai passar mais tempo naquela cidade, que quer criar uma estabilidade naquela cidade, eu recomendaria, faça esse movimento. Esse movimento é um movimento interessante. Mas se você ainda está incerto com relação a morar naquela cidade, a ter uma estabilidade maior naquela cidade, aí eu não recomendaria. Por quê? Porque se você financia um imóvel e muda de cidade, muitas vezes você vai ser obrigado a vender. Quem tem um imóvel financiado sabe que o fato dele ser financiado dificulta um pouco a venda e também quando você quer vender com mais rapidez, você acaba perdendo o valor do imóvel. Se você está no imóvel alugado, não, você tem flexibilidade. A palavra-chave é flexibilidade versus estabilidade. Isso. Então, se você acha que vai precisar se mudar, que não tem uma segurança maior no seu emprego, que não tem uma segurança de que você quer viver naquela cidade, a recomendação é fique no aluguel, guarde o dinheiro, aplique, para que quando você tem uma segurança maior de que você quer se estabilizar ali, aí sim é o momento de você adquirir o imóvel. É isso, tem que estudar a situação mesmo, né, André? Obrigado pelas suas dicas, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, boa semana a todos. Valeu, um abraço.